Meus irmãos, boa noite a todos. Amado e divino Mestre, Jesus, Santa Maria, Mãe Santíssima, estrela guia maior, aqui estamos, ao dispor dos obreiros da luz, dos irmãos espirituais, que vêm hoje a essa casa, em reunião fraternal, estar com todos nós, encarnados e desencarnados, no trabalho pela vossa luz, com a humildade, o amor, a caridade, no trabalho do perdão, tão difícil ainda para os nossos corações, mas que aqui exercitamos com boa vontade. Divino Mestre, Senhor Jesus, ilumina-nos nos caminhos, ilumina nossos corações e nossas mentes, e faz, Senhor, estar conosco a vossa luz, estar conosco a vossa paz, porque neste mundo não se conhece a paz. Portanto, quando nos dá, Senhor, a tua paz, é que podemos sentir um pouco da presença e da paz de Deus. Que possamos então continuar os nossos trabalhos e que a graça do Senhor Jesus e de Mãe Maria e dos obreiros da luz possa nos abençoar para os últimos dias. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos que iniciamos na semana passada. Nós havíamos iniciado a semana passada no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Fizemos as instruções iniciais e fizemos os últimos serão os primeiros. Para hoje, nós vamos trabalhar a missão dos espíritas. Ao ler este tema, nós acabamos por imbuir os nossos corações de uma responsabilidade maior, porque começamos a entender aquilo que de fato estamos fazendo aqui, o que desperta em nós não só a responsabilidade e o dever de fazer o melhor que pudermos nessa seara do Cristo, como também nos inspira a mudarmos as nossas atitudes íntimas, morais, para que nós possamos fazer o trabalho desta seara da maneira como Cristo espera de nós. Então, que possamos iniciar. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportando as provas terrenas. Esse primeiro parágrafo nos remete ao dogma fundamental do Espiritismo, que é sabermos que não é a nossa primeira vez aqui, que muitas vezes retornamos a esse planeta em condição de expiação, ou em condição de prova, ou ainda eventualmente em condição missionária, mas que aqui retornamos várias vezes, e se a graça divina nos permitir, ainda retornaremos mais outras vezes, agora já na fase, entrando e adentrando esta nova fase do mundo de regeneração. Então eu gostaria do irmão João, do irmão Sérgio, que eles fizessem
uma avaliação do que esse primeiro parágrafo de 4 nos traz. Ou seja, o que significa, já vai chegando a hora, a tempestade se avizinha. O que significa? A gente, observando o título da lição, os trabalhadores da última hora. Toda vez que nós falamos em trabalho, nós temos uma certa repugnância pelo trabalho. Repugnância dizemos o seguinte: às vezes a pessoa fala, nossa, quando eu ganhar a loteria eu vou parar de trabalhar. Quando eu ficar rico eu vou parar de trabalhar. Então a gente tem um trabalho remunerado, nem sempre nós estamos muito inclinados ao trabalho material. E quando se fala de trabalho de servir, que é um trabalho sem nenhuma remuneração, e nós temos então uma rejeição maior. E essa lição, esse primeiro parágrafo, ele fala que vai ser retirado as das iniquidades terrenas, ou seja, os vícios, os desequilíbrios, tudo aquilo que impede a nossa caminhada espiritual. Então será retirado de nós. Se nós tivermos ainda agregado esses vícios, nós vamos acompanhar esses vícios. Espiritualizar, ser espírita não é ser tão diferente, é a gente lutar contra nós mesmos para que nós realmente possamos ter uma caminhada melhor. Muitas vezes o espírita é diferente, é isso, é aquilo. Não, é nós lutar contra os vícios e as misérias que nós trazemos dentro de nós. Sempre que nós conseguimos eliminar os vícios, nos buscamos a virtude, existe a necessidade da nossa vontade. Que a nossa vontade é a mais importante em qualquer ocasião para nós espiritualizarmos. Porque se nós não buscarmos espiritualizar, quando nós buscarmos chegar no mundo espiritual, nós temos dificuldade em colocar lá, porque lá a seleção pelas virtudes nós levamos daqui da terra para lá. Então esse primeiro parágrafo diz o seguinte: que se nós não buscar essa espiritualização, nós teremos talvez reencarnação cada vez mais difícil e mais dolorosa. Então, isso que realmente nós entendemos que o primeiro parágrafo está nos dizendo. O Simão Erasto, que ditou essa lição, ele já vem nos alertar as transformações e as dificuldades que nós teremos que enfrentar na alteração da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Isso é uma sequência de acontecimentos para que nós, espíritos ligados à Terra, despertemos para a lei de amor. Existe a possibilidade de fazermos isso através do trabalho no bem, ou termos que passar por duras provas na experiência da dor. E aqui o velho mundo, a Europa de então, ligada muito ao materialismo, necessitava de um despertar. Após 2 grandes guerras, nós já conseguimos compreender, pelo menos, que o ódio não vai nos levar a nada que não seja dor. Não importa se é por raça, crença, por convicções pessoais, por qualquer coisa. O ódio só nos traz dor. Já temos 2 grandes experiências e ainda continuamos relutando como humanidade em atacar os nossos outros irmãos pelas simples questões de pensar de forma diferente da que pensamos, em qualquer dos campos do pensamento. Aqui ele já nos alerta isso e nos diz mais, que a nossa caminhada agora, guiada pelas instruções dos espíritos iluminados, que trouxeram para Kardec a codificação espírita, eles já nos alertam para um grande esclarecimento, que é a reencarnação, e mais ainda, o progresso espiritual. Isso é de suma importância a nossa, não só saber, mas compreender o que esse alerta nos traz. Porque a reencarnação não é novidade da doutrina espírita. A reencarnação está aí desde milênios.
Na Índia, por exemplo, nós não sabemos a origem, dos escritos antigos da Índia, qual a data que é. Nós podemos estimar até que são milhares e milhares de anos antes de Cristo. Lá consta a reencarnação. Ou seja, no mínimo a humanidade já ouviu falar em reencarnação 4, 5, 6 mil anos atrás. Mas não é saber. Isso tem que nos tocar. O que nos diz a reencarnação? Que não há qualquer diferença em nenhum de nós. Hoje nós podemos estar reencarnados num país, na próxima em outro. Nascemos com determinada cor da pele, na outra próxima reencarnação vamos mudar a nossa cor de pele. Reencarnamos agora como homem, na próxima vamos ser como mulher. A situação vão sempre mudando para o nosso aprendizado. Ou seja, é a reencarnação como oportunidade de crescimento espiritual. Então, esse conhecimento, como ele diz, pregar o dogma, esclarecer o dogma da reencarnação, é a base para o entendimento da fraternidade da humanidade. Somos sempre os mesmos espíritos, atuando em pontos diferentes, em locais diferentes, em situações diferentes, mas cometendo os mesmos erros. Se nascemos como homem, queremos a supremacia do gênero masculino sobre o feminino. Se nascemos mulher, desejamos reduzir a superioridade masculina, mas para pregar a preponderância da feminilidade sobre a masculinidade. Se nascemos em determinada raça, pregamos a superioridade dessa raça sobre a outra. E assim vamos caminhando. Então a reencarnação que ele diz, pregar o dogma da reencarnação, é esclarecer. Não existe diferença. Não há a menor razão para tratarmos os nossos irmãos, seja eles quem forem, de forma diversa que gostaríamos que fôssemos tratados. Nós vamos experimentar todas as situações. Então vamos respeitar a situação que o nosso irmão está passando nessa. E mais ainda, a progressão espiritual. Então nós não estamos aqui, não é para sofrer. Nós estamos aqui para aprender, para crescer. A nossa dor, ela é indiferente para o universo. O meu sofrimento muda o que no universo? E mais ainda, meu sofrimento em relação ao amor de Deus, por que Deus ia querer que eu sofra? Deus é amor infinito. Então, para nós, é aprendizado. Eu posso aprender por vontade própria, ou posso ser aquele aluno relutante, que vou ter que fazer recuperação, mais para casa, repetir de ano, voltar, perder as férias para poder ficar estudando. A escolha é minha. Não é Deus que quer que seja assim para mim. Eu que estou escolhendo dessa forma. Irmão Sérgio, irmão João, para que nós possamos abraçar esse trabalho, também nos é pedido que nós tragamos conosco a nossa malinha, os nossos apetrechos, as nossas ferramentas para fazer o nosso trabalho. De tal modo que nos diz o Evangelho: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações comuns, fúteis do dia a dia. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque esta voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear.
porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide, portanto, e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei este culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas e felizes as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Nesses dois trechos, o que nós verificamos é que há algo mais a ser feito. E este algo mais deve ser feito sob o bastão da lei do amor e da caridade. De outro modo, como poderíamos nos dizer espíritas se não seguirmos o primeiro princípio universal do Pai Eterno? Mais ainda, ide e proscrevei este culto ao bezerro de ouro. Mas que culto ao bezerro de ouro é esse? Será que nós estamos falando do materialismo, que nós ainda estamos tão ligados a ele? Qual é a nossa missão? Como nós vamos desempenhar essa proscrição do culto ao bezerro de ouro? Bom, João. Essa missão é interessante, que ela vai falando ao longo da leitura sobre ide e pregai. E o culto ao bezerro de ouro, pelo que eu entendo, seria você adorar algo, né? Tipo uma imagem, alguma coisa nesse sentido. Quando ele fala em pregai e pregai, nós temos também que buscar a gente pregar internamente para nós, ou seja, mudar os nossos hábitos internos. E se nós vivenciarmos o Espiritismo durante 10, 20, 15 anos, nós fomos pregando para terceiros, escutar e esquecer de modificar nosso comportamento, aí nós realmente seremos surpreendidos por nós sairmos do corpo físico. No livro Pontos e Apólogos, existe uma lição chamada A Escolha do Senhor. É interessante que reúne-se próximo ao mundo superior vários religiosos daqui da terra, desencarnaram e foram para serem avaliados espiritualmente. Então cada um trazia da sua religião que tinha vivenciado, texto, básculas e outros objetos que tinham vivenciado aqui na terra. E nesse conjunto todo existia um senhor que ele estava todo sujo de areia, que foi beduíno, vivia no deserto, e ele não teve nada que ele fosse levar. Então os espíritos superiores, eles começaram então a fazer a avaliação. Avaliaram o primeiro grupo, foram avaliando, e realmente eles tinham algum mérito, que tinha feito alguma coisa aqui na terra. Quando chegou a vez dele, ele pegou e disse: não é engraçado, eu estou destoando todo o conjunto de pessoas, que eu não trago comigo nenhum símbolo, nada. Simplesmente ele estava com os pés todos machucados e todo sujo. E quando eles chegaram perto dele, anotaram e vão dizer quem é que o Senhor vai escolher, né, para conversar. E por surpresa foi o seguinte: quando eles fizeram a avaliação, ele foi escolhido. Por que ele foi escolhido? Então os mentores espirituais explicam no livro que ele foi escolhido porque ele dizendo: eu não tive nem tempo de pensar em Deus quando eu estava, devido ao trabalho, era tanto sofrimento que eu via lá no deserto, tantas crianças que eu ajudei, quantos viajantes que estavam com fome que eu alimentei, quantas pessoas com sede que eu dei água, e não tive nem tempo de reverenciar a Deus, de adorar a Deus. Ele foi escolhido por quê? Porque ele deu tudo de si, com muito amor e com muito desempenho da função que tinha feito. Então, eu acredito, pelo que a gente leu nesta passagem desse livro, que a nossa modificação interna ela é muito importante para nós termos uma caminhada espiritual mais equilibrada.
a lição, né, o sermão Erasto, ele começa dizendo: aos verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Esse escolhido não é esse termo escolhido religioso que é privilegiado de Deus, pertence a uma classe superior que Deus gosta mais do que os outros. Escolhido aqui no sentido de indicado. Você tem a atribuição, você recebeu uma função, você recebeu uma missão, você recebeu uma tarefa a ser cumprida. Esse escolhido é nesse sentido, né? Que a gente usa muito esse escolhido em termos religiosos como, né, o povo escolhido, né, como é melhor do que os outros, Deus trata melhor. Não. Escolhido no sentido de ter uma obrigação, de ser um indicado, de ser um trabalhador indicado. Pregar a palavra divina. Esse pregar é, como ele mesmo esclarece, né, abstinência aos dissolutos. É você pregar a mansidão aos tiranos domésticos, aos déspotas, né, aos reis absolutistas, aqueles que querem mandar sem receber ordem. Então o que ele está dizendo? O pregar aí não é deitar discursos e argumentações. É pregar no sentido que foi ensinado, né, por São Francisco de Assis, que ele disse aos discípulos deles: vão e preguem o Evangelho. Se for necessário alguma vez, use as palavras. É só se for necessário. Ou seja, pregue pelo exemplo. É só a palavra, é só de vez em quando, assim, se for muito necessário. Mas pregar o Evangelho é através do exemplo. É o que Erasto está falando. Não nos adianta estudar, conhecer os ensinos de Jesus, o esclarecimento dos Espíritos, sabermos da progressão dos Espíritos, da reencarnação, né, dos mundos espirituais que foram ditados através dos médiuns, dentre eles, né, Chico Xavier, nós temos aí o Nosso Lar descrevendo a vida espiritual. Se isso não fizer com que nós mudemos as nossas atitudes do dia a dia, se isso não fizer de mim uma pessoa melhor, isso não quer dizer absolutamente nada. Qualquer pessoa que desencarnar, ele vai ter ciência da existência do mundo espiritual. Não importa se ele acredita, se ele não acredita, se ele é materialista, se ele não é, se ele é ateu, ele vai desencarnar e vai ter entrar no mundo espiritual, quer queira, quer não queira. Então, não é isso que é pregar. Isso tem que nos tocar de alguma forma. Eu tenho que concluir que eu não sou melhor em hipótese nenhuma do meu irmão. Que eu tenho que auxiliá-lo da mesma forma que eu necessito de auxílio a todo momento. A todo momento eu estou recebendo auxílio de Deus. Não passa um único segundo em que Deus não esteja me agraciando com suas bênçãos. Nós vivemos imersos nas graças de Deus. A começar pela nossa própria vida, nossa própria existência. Não é a existência material, a nossa existência como espírito. Se nós existimos, é pela bondade de Deus. Então, essa é o esclarecimento maior da doutrina espírita. Ou nós compreendemos que somos iguais e irmãos e necessitamos produzir juntos, nós vamos sempre permanecer na nossa situação de necessitar da dor para nos despertar para a caminhada do progresso espiritual. Quando Moisés desce do monte e vem trazendo as tábuas da lei, encontra o povo inconformado, adorando o bezerro de ouro. Mas não seria esse bezerro de ouro também os nossos próprios erros? Não seria o bezerro de ouro exatamente uma antítese do que era, do que Deus representava para o povo? Portanto, o bezerro de ouro não seria o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo individual de cada um de nós, tentando se opor à vontade divina de que o amor e a caridade imperem para todos? Então nós temos a impressão que cada um de nós temos esse bezerro de ouro contra o qual lutar dentro de nós mesmos, dentro dos nossos corações. Mas o irmão Erasto nos dá
mais algumas orientações. Ele nos diz: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras. E de homens que, grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente, pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões de incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Felizes daqueles que creram, né, irmão? É interessante quando se fala em mediunidade. Eu me recordo ainda da nossa irmã Josefa, com muito carinho e com muita saudade, né? Que deixou muitas coisas para a gente aqui. 10 anos depois que ela havia desencarnado, que é quando vocês trabalham aqui na quarta-feira, certa feita um senhor, ele entrou nessa casa e até procurou pelo mentor da casa, que manifestava através dela. Aí ele me procurou e ele disse que ele havia obtido um benefício desta casa e ele voltava novamente para ver se conseguia revê-la, né? E abraçá-la, que ele foi muito bem beneficiado. E aí, o que é a mediunidade com responsabilidade? Esse senhor, ele disse o seguinte: ele falou que ele já havia percorrido quase todas as casas espíritas aí da capital e tinha uma enfermidade que a medicina não conseguia resolver. Já tinha percorrido vários médicos e havia gastado muito. E quando ele foi submetido ao passe aqui na casa, através do mentor, o mentor simplesmente perguntou para ele: meu irmão, o que acontece com a água parada? E ele respondeu: ela ficar parada vai apodrecer e ter bicho. Então, meu irmão, você tem que colocar a água para funcionar, você tem que começar a trabalhar. E ele iniciou então a fazer alguma coisa, começou a visitar asilos, visitar isso, visitar aquilo, e começou a fazer um trabalho diferente. E ele conta que, devido à dedicação, que ele foi orientado, que fizesse trabalho com dedicação, com carinho, com boa vontade, e ele disse que a enfermidade foi embora. Então a gente vê como que é a importância do trabalho espiritual e a importância da mediunidade bem exercida com responsabilidade. Porque o trabalho, ele é interessante. Se você faz um trabalho com amor, ele tem um efeito em termos de aquisição de energia, em termos de envolvimento espiritual. Quando você faz um trabalho, você ficar livre daquela situação, é diferente, nem sempre você fica livre da situação. Aquele livro chamado Bem-aventurado Simples tem uma história muito comum, uma coisa muito simples, que 2 pessoas saíram à rua para entregar um osso para um cachorro. Uma coisa simples de fazer, né? Entregar um osso para um cachorro. E era um senhor, era um sábio, e outra pessoa comum. Então a pessoa comum, quando viu o cachorro, ela atirou o osso. O cachorro foi, pegou o osso na boca, colocou o rabo entre as pernas e saiu, foi embora. E o sábio fez o contrário. Quando ele viu o cachorro, ele chamou o cachorro, alisou a cabeça dele e deu osso. O cachorro saiu, abanando o rabo. Então foi o mesmo ato, porém de forma diferente. Né? Erasto já nos esclarece que toda ideia nova que vá pregar contra o orgulho e o egoísmo, ela sofrerá resistência. Então, Kardec, no início do Espiritismo, sofreu muita resistência, muita calúnia. Os primeiros espíritas foram perseguidos. Abrir centro espírita, né, no começo, né, do século XX, era um ato de coragem, porque muitos intolerantes pregavam que a polícia podia prendê-lo. Isso era contra a lei. Então muitos tiveram que passar por situações muito mais difíceis. E nós hoje, pela liberdade que a humanidade foi caminhando, nós não enfrentamos mais. Não deixa de existir a calúnia.
Chico Xavier, né, enfrentou muito, dentro da sua própria casa, dentro do seu grupo de amigos. Ele teve que enfrentar a pecha de embusteiro, de chegar um próprio parente, chamar a imprensa e falar que o Chico era enganador, que ele estudava aquilo tudo de madrugada. Quer dizer, você imagina você aprender 5 línguas, se expressar sobre a história da humanidade, você estudando isso de madrugada, sendo que o Chico ele trabalhava até 3 horas da manhã. E trabalhava no serviço dele em torno de 7 horas, ou seja, ele fazia isso onde? Segundo o caluniador, ele fazia isso escondido. Ou seja, o Chico não dormia. Mas ele sofreu essa espécie de calúnia. Então nenhum de nós, né, está isento disso. Claro que agora, em muito menor proporção, pela liberdade que nós já temos. Mas nós não devemos preocupar com isso. Quem, em última instância, vai analisar os nossos atos é a nossa própria consciência. Porque foi assim que Deus determinou. Cada um julgue a si mesmo. Ninguém escapa do julgamento da própria consciência. Você pode ser a pessoa mais poderosa da terra. Tá, você está fora da justiça dos homens. Mas não da sua consciência. Você sabe o que você está fazendo. No momento da desencarnação, você já vai dar sua própria sentença. Aqui o alerta é: não tenhamos, né, o receio de falar sobre as nossas ideias. Não é convencer, é falar. Porque se nós acreditamos dessa forma, não há nada hoje que nos impeça de tecer as nossas considerações dentro daquilo que nós acreditamos. Porque a mediunidade, ela não vai convencer pelos seus atos em si. Por exemplo, um dos maiores cientistas ingleses, William Crookes, ele pesquisou um caso raro de materialização. A Academia de Ciência o nomeou para desmascarar aquilo que eles entendiam que era falso. Ou seja, não existia materialização de espírito, aquilo era apenas uma enganação. Então a médium foi, aceitou, foi tudo feito dentro do laboratório dele, com todo rigor. Sendo que ele, até hoje, é dos cientistas mais reconhecidos mundialmente, William Crookes. Pode jogar no Google, isso vai ser constatado. Pois bem, ele fez toda a pesquisa, a materialização chegava a um ponto que ele conseguia pesar, tocar, conversar com o espírito, tirar foto, ele fez isso tudo. Ele não estava sozinho na pesquisa. Tinha um grupo de outros cientistas com ele. Eu não sei o número, não estou lembrado, mas é algo em torno de 15 cientistas ao todo. No final, ele atestou a veracidade da materialização, só ele assinou o laudo. E ele apresentou o laudo. Não precisa dizer que ele foi perseguido, né? Foi perseguido, foi expulso, foi ridicularizado, até que ele apresentou um novo trabalho científico. Novamente, a comunidade científica teve que dobrar a cabeça para ele. Ele foi laureado pela Academia de Ciência Inglesa novamente. E o repórter chegou para ele e falou: Dr. William Crookes, o senhor melhorou, né, daquela crise que o senhor teve? Você está falando do laudo que eu atestei? Pois pode trazer ele de novo que eu assino de novo. Até isso ele teve que enfrentar. O repórter quis falar que ele, naquele momento, ele estava numa insanidade temporária. Mas como ele ganhou o prêmio, não podia falar que a insanidade era permanente. Pois ele falou: eu atesto de novo. Então nós não vamos conseguir convencer ninguém por fatos. Se olharmos hoje na internet, né, tem um médium que ele pinta quadros, ele apaga a luz. Agora me explica, qualquer cientista, como é que você consegue enxergar a cor sem luz. Alguém consegue enxergar a cor sem luz? Os doutores são médicos. Existe uma possibilidade de um ser humano enxergar a cor sem luz? Então como é que ele pinta os quadros? Não é pelos olhos. Está na internet. E todo mundo acredita? Pode jogar no YouTube. Convence alguém? Não. Sempre vai haver alguém que fala que isso é uma espécie de coisa que eu não consigo explicar. Mas não é espírito.
Um dia a ciência vai explicar o que é, mas espírito não é. Então não é assim. Então nós que já temos um conhecimento, devemos viver segundo o nosso conhecimento. Eu não preciso que alguém acredite para que eu vivencie isso. Nem na minha própria casa. Eu que tenho que viver, eu que tenho que acreditar. Nos diz o Mestre Jesus, abre aspas, a fé é a virtude que desloca montanhas, fecha aspas. Todavia, mais pesados do que as montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Especificamente nesse parágrafo, 1 minuto para o irmão João, 1 minuto para o irmão Sérgio, o que vocês entenderiam sobre isso? Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Se o nosso mundo interno, pelo que eu entendo, né? Nosso mundo, nós começarmos a jogar para fora todos os desequilíbrios morais, aí a luz divina realmente vai penetrar. Porque ela não penetra ainda porque ela encontra obstáculo. Esse obstáculo são as montanhas dos vícios que nós trazemos dentro de nós. A liberdade de expressão, ela atua em todas as posições. Cada um pode expressar as ideias que bem entende. Não precisa nem alertar o que nós falamos em termos de televisão, em termos de internet. Nós temos os dois lados bem escancarados. A decadência moral e aqueles que desejam um mundo de regeneração, digamos assim. Não vou censurar a quem quer que seja, mas isso é claro para todo mundo. Nós temos as coisas as mais estapafúrdias surgindo como uma grande ideia. Tem pessoa que fala que matar o outro é progresso da sociedade. Nós encontramos isso. Que se eu não tenho alguma coisa, eu tenho o direito de tomar. Nós vamos encontrando várias ideias. A escolha é nossa. Então, a luz vai eclarar os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Os dois lados da mesma vivência. Então que possamos trabalhar na nossa corrigenda interior e moral para nos modificarmos internamente e que possamos então caminhar para o trabalho. Agradeço a todos, que a paz de Deus esteja com todos vocês.